Saludos hermanos con la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. Es muy bueno estar aquí con los hermanos en esta mañana. Yo quiero saludar a todos, especialmente tenemos a una visitante, ¿no? Ahí al lado de Iris, ¿sí? Con Iris y con Geriel. ¿Puedes presentarla, Iris? Tu amiga? Ella es Ana, es una prima. Tu prima. Bueno, muy bien, seja muy bienvenida, Dios te bendiga. Un gusto tenerte aquí, prima de Iris. El matrimonio que está ahí detrás también. Tere Gonzalo. No, la primera vez no. No, he venido varias veces. Vale, la primera vez que vienen desde que estoy aquí, no lo he visto antes, pero bueno, bienvenidos. ¿Cómo? Sí, no estaba así. Bueno, pero bueno, bienvenidos, que el Señor os bendiga mucho. Aquí es vuestra casa también, que pueden pasar un buen tiempo. Decir una cosita más, es que estamos intentando que los cultos sean transmitidos en directo por YouTube, pero el canal de YouTube que tenemos es nuevo, se hizo este año. El antiguo no podemos acceder al antiguo. El nuevo tiene 36 suscriptores. O sea, si queremos transmitir necesitamos 50. Entonces yo dejé en el grupo de la iglesia informaciones de cómo hacerlo, pero los que no saben cómo hacerlo, tienen un poquito de dificultad. Al final del culto, Ladislau estará disponible para enseñarles en menos de un minuto cómo hacerlo, cómo suscribirse al canal de YouTube, ¿vale? Entonces al final del culto, los que quieren saber cómo hacerlo, que tienen su móvil en mano, estarán aquí por delante. Ladislau los va a explicar cómo se hace, ¿vale? Bueno, verano. No sé cómo han sobrellevado el día de ayer, ¿no? Hoy también promete mucha calor, entonces el verano es bueno, por un lado. Hay muchos hermanos que están viajando en otros lados, pudiendo descansar, pero claro que esa calor tampoco es una calor que nos deja descansar mucho. Pero bueno, es por excelencia la época de los viajes, ¿no? Hoy damos falta de muchos hermanos que están en otros lados. Hay gente en Cuba, hay gente en Francia, hay gente en España y bueno, hermanos nuestros que están viajando. Es época de irse a lo mejor a otros sitios donde no has ido nunca para conocer nuevos sitios. A lo mejor hay gente que va siempre al mismo destino de siempre porque tiene ahí una segunda residencia. El objetivo es descansar. Es una bendición poder viajar, sea para conocer otros lugares, sea para volver al mismo lugar de siempre, volver a su segunda residencia, para poder desconectarse, para poder descansar. Es una bendición de Dios, siempre y cuando conseguimos descansar, siempre y cuando conseguimos desconectarnos de la internet, de redes sociales, ¿no? Hay otros viajes que hacemos sin movernos de nuestro sitio. Por ejemplo, cuando vemos una buena película, muchas veces viajamos durante un par de horas a un otro mundo, a otra época, a una otra realidad. También se puede viajar en la mente a través de la lectura. Los libros nos transportan hacia otros mundos, sean ellos imaginarios o no. Y hablando de leer, por supuesto, que al leer la Biblia, también podemos viajar a otros lugares, a otras épocas. No solamente para distraernos, porque el viaje a través de la Biblia es un viaje también que nos ayuda a buscar conocimiento. El viaje a través de la Biblia es un viaje en búsqueda de nuestra propia vida. Es un viaje en búsqueda de nosotros mismos. Viajar por la Biblia es un viaje en búsqueda de nuestra propia esencia. Hoy vamos a viajar a uno de los lugares más famosos de la historia. Una ciudad de las más famosas de la historia. Una ciudad que ya no está. Hoy quiero que podamos viajar hacia Babel. Pero viajar hacia Babel implica viajar hacia dentro de ti mismo, sondear tu mente, sondear tu corazón. Viajar a Babel es un viaje hacia tu propia vida. Y vamos juntos leer una vez más el texto que ya fue leído por nuestro hermano Alfredo, que es el texto que está en Génesis capítulo 11, del 1 al 9. En ese entonces, aquí tengo la nueva versión internacional, ¿vale? En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron.
Um dia se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y cocerlos al fuego. Foi assim como usaram ladrillos em vez de piedras e asfalto em vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera, el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso, la ciudad se llamó Babel, porque foi allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. O tema da predicação de hoje é muito sencillo: Babel. Vamos orar? Padre, muitas graças amanhã por tu igreja reunida aqui. Bendice, Senhor, a los niños allí com Michelle en el culto infantil. Muitas graças por las alabanzas, por las ofrendas, por tudo que nos has permitido já desfrutar. Queremos agora escuchar tu palavra. Necessitamos aprender mais de ella, Padre, a começar por mim. Pedimos tu bendição em nome de Jesus. Amém. Amém. Como he dicho, viaje hacia Babel é viaje hacia el texto bíblico, pero também viaje hacia nosotros mismos. Ou seja, somos levados a sondear alguns aspectos de nossa própria vida. E hoje especificamente, eu quero mirar ao texto e quero que podamos evaluar dois aspectos de nossa vida. Em primeiro lugar, hablemos de motivações. Las motivações que te mueve o coração. Quando miramos o texto bíblico, vemos algumas informações sobre o mundo pós-dilúvio, e a primeira informação é que todas as pessoas falavam um solo idioma, não havia problemas de comunicação. A segunda informação é que as pessoas estavam como que unidas. Eles emigraram hacia o Oriente e encontraram uma llanura na região de Sinar. Como estudamos no cole, a região de Mesopotâmia, a região que está entre os rios Tigres e Eufrates. Allí, mais tarde, se estabelecerá também dois grandes impérios da história, a Síria e Babilônia também começam aí, ou são fundados nessa região. Pero quando seguimos com o texto, vamos a ver os versos 3 e 4. Um dia se dijeron unos a outros: vamos a hacer ladrillos e cocê-los ao fuego. Foi assim como usaram ladrillos em vez de piedras e asfalto em vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Algumas coisas interessantes sobre esse equipo de trabalho de Babel. Características que hoje as grandes empresas buscam em seus funcionários e em seus empregados. Eram muito animados, estavam animados e se animavam uns a los outros ao trabalho. Oye, vamos a hacer ladrillos. Oye, vamos a construir uma torre. Eram determinados. Lo segundo é que demonstraram ter conhecimento técnico. Desarrollaram suas técnicas de construção. Vamos a hacer ladrillos, vamos a usar ladrillos e não pedras, vamos a usar asfalto e não mezcla. Dizem os comentaristas que em Canaã e Egipto se usavam majormente pedras, pero em Babel decidiram usar outra técnica, mais afim com seus propósitos e sua realidade, ou seja, os ladrillos. A terceira coisa que as empresas buscam é que ousadia, autoiniciativa, idearam na construção ousada, não na construção qualquer. Teriam que ser uma construção que chegara até o céu. A quem hoje dia não lhe gostaria ter a uma equipe de empregados assim em sua empresa? Mira, a gente que trabalha com construção, os albañiles, quem não quer assim, albañiles assim, em sua empresa? Gente animada, com determinação, gente com amplo conhecimento dos aspectos técnicos, gente com uma visão ousada, que pensa lo grande, trabalhadores com uma visão muito clara, sabiam o que fazer e como fazê-lo. Quem não quer hoje em sua equipe, em sua empresa, alguém assim?
Pero havia um problema com tudo isso. Apesar de todas essas qualidades, havia um problema. Se volvemos a Gênesis 11:4, a parte B diz: desse modo, nos haremos famosos e evitaremos ser dispersados por toda a terra. O único problema desse equipo de los sueños era a motivação. Sus duas motivações eram: manter-se unidos. Pero Deus já havia ordenado ao homem depois do dilúvio que tinha que dispersar-se e llenar toda a terra. Pero eles queriam manter-se aí unidos. Não queriam mover-se por la geografia da terra. E a segunda motivação, aún pior, hermanos, é que queriam ser-se famosos. Sabendo que a fama anda muitas vezes junta com o poder e com a preeminência, a verdade é que essa torre de Babel seria um monumento construído a eles mesmos, sabe? Mais ou menos como Saul, isso anos depois. Saul, anos depois, vemos que ergueu um monumento em honor a si mesmo. Era uma obra pensada e construída para trazer-lhes fama, glória personal, e não para trazer glória ao nome de Deus. De alguma forma, temos aqui um replay do Jardim de Edén. A raiz é a mesma de Adão e Eva, a soberbia e a autossuficiência. Em Babel encontramos o mesmo que encontramos em Edén, ou seja, o desejo de ser independente, de não necessitar a Deus. Ao final, o castigo em Babel será basicamente o mesmo de Edén, a dispersão, ter que deixar o lugar onde se está. Pero pensando bem, mirando desde fora, não estavam nascendo nada malo. Os homens de Babel não se juntaram para planear um atraco, não se uniram para planear um golpe de Estado, a morte de alguém, como fizeram os fariseus anos depois, planeando a morte de Jesucristo. Construir uma torre não é pecado, mas o problema está em la motivação. A motivação era pecaminosa. Necessitamos hoje, meus irmãos, sondear nossas mentes e corações e entender quais são nossas motivações, aun quando estamos fazendo algo bueno, algo correto, aun quando estamos obedecendo a Deus. ¿Por quê? Porque as motivações contam muito. Vamos a dar alguns exemplos. Não todo, porque é impossível, não? Tenho só 30 minutos para predicar, pero alguns exemplos. Hablemos de los diezmos e ofrendas. Vamos a lo que Pablo escribe a los Coríntios. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, e el que siembra em abundância cosechará. Cada uno deve dar según lo que haya decidido em su coração, não de mala gana, ni por obrigação. ¿Por quê? Porque Deus ama o que dá com Alegria. Motivação. Ofrendar é o correto, ¿eh? Diezmar é o correto. É melhor ofrendar e diezmar que não hacerlo. Pero, como ofrendamos e como entregamos nosso dízimo? ¿Por que hacemos o que hacemos? Pablo habla aqui de motivação. Ele disse que há que dar não de mala gana, ni por obrigação, não entregar com pena de hacerlo, não por medo, porque se não lo doy, há gente que pensa: se não lo doy, Deus me vai castigar. É como a hacienda, não? Se não lo pago, vão a venir por mim. E aí, a gente, há alguns que dão por medo. Não dar tu dízimo também com motivações capitalistas, ou seja, como se estuvieras depositando em um fundo de inversão. Dou o dízimo porque é uma excelente inversão. Eu dou X e daqui a um tempo Deus me dá 5 vezes mais, alguma coisa assim. Não por motivações capitalistas, não ver o dízimo como uma inversão que Deus te dará em creces. Como hacerlo então? Com a motivação correta. Por exemplo, entregar o dízimo e a ofrenda por amor a Deus, por gratitud a lo que Deus hace em tu vida, por amor a la casa de Deus. Porque, claro, temos que manter a casa de Deus, pagar os ares acondicionados que nos refrescam em verano, a factura de energia. Ou seja, com a consciência de que há uma estrutura a ser mantenida, pero sobretudo, como dijo Pablo, hacerlo com alegria. ¿Por quê? Porque a motivação conta.
Vamos a outro exemplo bíblico. Hablemos de la obediencia a Dios y su palabra. Vamos ao texto, 1 Juan 4, 18 e 19, quando dice: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Ele nos amou primeiro. Obedecer é a coisa certa a se fazer. Claro, obedecer seguramente é melhor que desobedecer. A desobediência sempre nos traz consequências muito malas. Pero é necessário evaluar nossas motivações sempre. ¿Por que estamos obedecendo a Deus e sua palavra? ¿Qué me mueve a obedecer? ¿Seria, como escreve Juan, el miedo del castigo divino? ¿O el miedo de lo que as pessoas vão dizer de ti? Porque a lo mejor el deseo de ser reconocido por la gente como que eres um cristiano de primeira categoria. Isso não existe, isso não? Isso não existe, pero a gente que quer ser visto como ele mais santo. E aí, claro, se mueve por quê? Por el deseo de ser reconocido por los demás. Que a gente vea, te ve e sepa de tus grandes obras, ¿no? Ou alguns obedecem porque tenho a ideia de que Deus me recompensará el doble. A lo largo da história, muitas pessoas han buscado obedecer a Bíblia por medo do castigo, medo da punição divina, medo do inferno. Pero a motivação correta para obedecer a palavra de Deus é porque le amamos a Ele. Amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. E quando amo a alguém, o que menos quero é hacer daño a essa pessoa. Obedecemos porque é assim, através de nossas atitudes, de nossa obediência, que declaramos nosso amor a Jesus. Não declaramos nosso amor a Jesus simplesmente abrindo nossas bocas a cada domingo e cantando as canções de alabança, palavras bonitas. Não, amamos a Deus, enviamos mensagem na declaração a cada dia através de nossa obediência. Por isso que Jesus disse o seguinte: quem é o que me ama? Pergunta Jesus. El que hace suyos mis mandamentos e los obedece. E ao que me ama, mi Padre lo amará, e eu também lo amaré e me manifestaré a Ele. Más allá de hacer lo correcto, é necessário hacer lo correcto bajo la motivação correcta, não por miedo, não por obrigação, não de mala gana, não para ser reconocido. Sencillamente, hazlo por amor, hazlo com alegria. ¿Por quê? Porque a motivação conta. Se alguém obedece a Bíblia, se alguém obedece aos mandamentos de Deus por medo e não porque Ele ama, é que essa pessoa necessita todavia madurar um pouquinho mais, necessita crescer mais e entender que a motivação tem que ser o amor. Outro problema, fazer a coisa correta, pero de forma automática, no modo automático. Te vienes e te vas e nem te das conta, entras e sales sem enterar-se de nada. Entras e sales da igreja sem cambiar em nada. Venir a la igreja é bueno, sí que lo es. Que bueno que estás aqui, me alegro. Se não estuvieras aqui hoje, estaria um pouquinho mais triste. É melhor venir que não venir. Congregar-se com tus hermanos em Cristo é bueno, sí que lo es. É melhor congregar-se que não congregar-se. Pero devemos sondear as motivações. Como vienes? ¿Por que vienes? ¿Por obrigação? ¿Por tradição? ¿Por hábito? ¿Para que a gente te vea? ¿O vienes porque amas a Jesus e queres estar com tus hermanos? Porque, mis hermanos, más allá de lo que hacemos, também cuenta do porquê hacemos. La motivação cuenta. Então, hoje somos chamados a reflexionar, somos chamados a hacer a coisa correta. Porque, sendo discípulos de Jesus, hacer lo que não é correto não é uma opção. Bueno, sendo discípulos de Jesus, não temos a opção de hacer lo que não é correto. Nossa opção é hacer lo correto, pero por encima disso, hacer lo correto com a motivação correta. Qual é nossa motivação de ofrendar e dizimar? Que nos mueve a obedecer a Deus e a sua palavra? ¿Por que venimos a la casa de Deus? ¿Por que estamos haciendo las buenas cosas que hacemos? Porque não hablo aqui hoje de coisas malas. Por supuesto que se haces coisas malas, tienes que dejar de hacerlas. Estou dizendo das coisas buenas que tu haces. ¿Por que las haces? Qual é tu motivação?
Pero bueno, vamos adelante que nos queda todavía uma outra análise personal. Hoje, em segundo e último lugar, como vai nossa comunicação? O texto sigue e vou pedir que possam ler o verso 5, mientras bebo um pouco de água. ¿Puedes ler? Pero El Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Só um ponto à parte aqui. Deus nos observa. O Senhor bajou para observar a cidade. Deus observa nossos movimentos, observa nossas mãos, observa nossos corações. Deus sempre vê. Ele vê cada uma de nossas obras, sejam buenas ou malas. Ele conhece cada uma de nossas motivações, sejam buenas ou malas. Nenhuma de nossas atitudes está oculta aos seus olhos, nem mesmo nenhum de nossos pensamentos lhe estão ocultos. Deus sempre vê. Pero seguimos e vemos que depois de observar, Deus decidiu actuar. Então o Senhor dijo: todos formam um solo pueblo e hablam um solo idioma. Este é só o começo de suas obras, e todo o que se propõem lo poderão lograr. Será melhor que bajemos a confundir su idioma, para que já não se entendam entre eles mesmos. Como hablavam um solo idioma, então a punição de Deus passa por confundir-lhes o idioma. Os habitantes de Babel passaram a ter um solo idioma a ter vários. Matthew Henry, comentarista bíblico que usamos bastante, disse: há rabinos que opinam que esta foi a maior maldição da história do homem. A narrativa nos ensina que ao não conseguir mais comunicar-se, não lhes quedou outra que abandonar a construção por la mitad. E para colmar, os habitantes se dispersaram por várias regiões, agrupados de acordo com seu idioma. O escritor bíblico termina a narrativa assim, o verso 9: por isso a cidade se chamou Babel, porque foi allí donde o Senhor confundiu o linguagem de todos os habitantes da terra e los dispersou por todo o mundo. Mais allá do texto bíblico, mirando hacia nossa realidade de vida, podemos encontrar uma lição muito preciosa para nossas vidas. A lição é que a comunicação é muito importante. Donde não há boa comunicação, o resultado suele ser o mesmo que em Babel, ou seja, sem comunicação há dispersão, há separação, há divisão. Sem boa comunicação suele haver divórcios. Quando as pessoas não conseguem mais comunicar-se, o resultado suele ser esse: é que cada um se vai a seu lado, cada um sigue seu rumo. Ou seja, onde não há boa comunicação, suele haver separação. Quando não há comunicação, quando a comunicação é ineficaz ou insuficiente, a consequência natural é o alejamento físico. E pior, o alejamento emocional. Muitas vezes, o resultado de los fallos de comunicação é a separação. Pensemos em um matrimônio que já não consegue mais comunicar-se, ou que não consegue comunicar-se bem. A tendência é falar cada vez menos entre si. ¿Por quê? Porque muitas vezes a comunicação consome muito esforço, então eligem callar-se, eligem o silêncio, eligem não comunicar-se. O diálogo se vuelve um tabu. O silêncio é lo comum. E o silêncio muitas vezes se vuelve em uma indiferença, em alejamento, e muitas vezes o resultado é o divórcio. Quando não há boa comunicação. Estou falando alguma coisa equivocada? Não. Isso é o que é observado por experiência de vida. Agora, a falta de comunicação não é pecado em si mesmo. Há muitas pessoas que foram criadas em comuninhos, em contextos onde não lhes era permitido falar. Há muitos que foram criados em contextos onde não podiam expressar suas emoções. Cállate, niño. Cállate. Quando os adultos falam, tu te callas. Muitos han recebido esse tipo de criação e não tinham liberdade para expressar suas emoções. E quando se vuelven adultos, les cuesta. Quando formam seu próprio hogar, les cuesta muito comunicar-se e comunicar-se bem.
Ou seja, que não saber comunicar-se nem sempre é pecado. Pode ser da educação que tu recebiste, pode ser tua história de vida. Outras vezes, o que produz a falta de comunicação é algum pecado não confessado. Um pecado não confessado que produz frialdade, genera indiferença, alejamento. Um pecado não confessado que genera um egoísmo, um encasilhamento, e a pessoa deixa de comunicar-se com as outras. ¿Por quê? Porque está muito volcado hacia si mesmo. Um dos frutos do pecado, quando é um pecado de há muito tempo que não é confessado, não é tratado, não é confrontado, é que a pessoa se vuelve assim, indiferente a los demás, egoísta. Pero, claro, se a pessoa está em pecado, não há questão de escuchar as outras, comunicar-se com as outras. E para comunicar-se bem, em primeiro lugar, há que estar disposto a escuchar a los demás. O egoísta não consegue escuchar a nadie, además de si mesmo. Bueno, seja qual for a razão, se é um pecado, se é uma questão de hábitos, de tu cultura de vida, de personal, familiar, seja qual for a razão, as consequências sempre são as mesmas. Muitas relações interpersonais, muitas igrejas, muitos hogares e muitos matrimônios são perjudicados e incluso destruídos por falta de comunicação. É incrível, meus irmãos, he visto matrimônios que se amam de verdade. Não é que não se querem, não é que um não quer o outro, não, é que o problema é esse, mas sofrem muito. ¿Por quê? Porque não conseguem comunicar-se bem. Não é que não se amam, é que não conseguem comunicar-se. O matrimônio sofre porque muitas vezes a pessoa não encontra espaço para expressar o que pensa e o que sente. E quando se comunica, já não é para dialogar, sim para atacar e defender-se. Então, manter a comunicação aberta, a comunicação fluida, é fundamental para uma vida sana, seja na igreja, seja no hogar, seja na vida matrimonial. Sem uma boa comunicação, meus irmãos, é duro decirlo, pero a tendência será a separação, a divisão, o alejamento. Perguntamos nessa manhã, como vai nossa comunicação? Como vai nossa comunicação com nosso marido, com nossa esposa? Como vai nossa comunicação com nossos filhos? Argumentamos com eles ou solamente atacamos? Dialogamos ou solamente nos encasilhamos em la defensa, não? Há muita gente que está sempre em la defensiva, sempre se sente atacado, e quando abre a boca sempre é para defender-se. Hablamos a menudo ou solamente gritamos quando nos enfadamos? Escutamos ao outro ou solamente ouvimos suas palavras sem dar importância? Sabe aquele que um te disse algo, entra por um ouvido e sai por el outro, não retém o que o outro disse. O que fazer, pastor? Bueno, em primeiro lugar, devemos orar e pedir a Deus, se temos essa dificuldade, que Ele nos ajude a comunicar-nos com as pessoas que amamos, que nos ajude a falar com dulçura e não com enojo. Pedir a Deus que Ele blinde nosso hogar para que o diabo não destrua nossos puentes, nossos canais de comunicação. Pero que, sobretudo, pedir a Deus que haga os cambios necessários em nós outros. Não espere que cambie o outro, cambia tu primeiro. Para quê? Para que sejas um melhor oyente, um melhor comunicador. Podemos orar a Deus assim: Senhor, ajuda-me a comunicar-me melhor com as pessoas, sobretudo com as pessoas cercanas a mim. ¿Por quê, irmãos? Porque a comunicação conta. Irmãos, esforcemos-nos por comunicar-nos mais e melhor, porque nossas famílias, nossos hogares, se não for assim, nossas famílias, nossos hogares, nossos matrimônios se volverão na Babel, ou seja, um lugar de confusão. E no final, o que passa é o que passou em Babel: o alejamento, a separação e a divisão. Concluo recordando a todos que, se a Bíblia habla de Babel, também a Bíblia habla de la antítesis e del antídoto a Babel. Vamos a Hechos capítulo 2. El texto quando hablamos sobre o Pentecostés. Hechos 2, del 5 al 11, diz assim: Estavam de visita em Jerusalém judíos piadosos procedentes de todas as nações da terra.
Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos esos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotâmia, de Judea y de Capadócia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, todos por igual, los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. La antítesis y el antídoto a Babel es el Pentecostés. Lo que pasa en Jerusalén en Hechos 2 es exactamente la inversa de la confusión de lenguas que aconteció en Babel. Con la llegada del Espíritu Santo a la vida de los discípulos y también a nuestras vidas, tenemos nosotros la herramienta definitiva para lidiar con las dos situaciones de Babel. Las dos que hemos visto hoy. En primer lugar, las motivaciones. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, si somos guiados por el Espíritu Santo, jamás seremos motivados por el miedo, por la envidia, por la necesidad de reconocimiento. El Espíritu Santo de Dios nos llevará a actuar, a diezmar, a obedecer por amor a Dios y amor a las personas. Y el Espíritu de Dios nos llevará a actuar con alegría. No nos olvidemos que el Espíritu de Dios produce en nuestra vida el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu están incluidos ahí, el amor y la alegría. Entonces, obedecer por amor y con alegría es algo que el Espíritu Santo puede producir en nuestras vidas. En segundo lugar, la comunicación. Si en Babel los idiomas fueron multiplicados y la gente fue confundida, en el Pentecostés, de una forma sobrenatural, todos allí presentes escucharon a los apóstoles predicar en su propio idioma nativo. Es como si uno estuviera hablando en las Naciones Unidas en japonés, un japonés dando un discurso, y cada uno de los delegados de las varias naciones escuchara ese discurso en su propio idioma, sin necesitar traducción. Imagínate, hoy eso pasa en la ONU, pero cada uno tiene su traductor. El inglés, el dinamarqués, el portugués. Pero imagínate que alguien estuviera hablando aquí, o alguien estuviera hablando en la ONU, más de 200 naciones en japonés, y todos entendessem sin necesitar de tradutor. Foi o que passou no Pentecostés. Mais allá da comunicação verbal ou não verbal, por encima dos idiomas está o Espírito Santo. Por encima de nossas diferenças culturais, há um Espírito Santo que hace que nos comuniquemos não a nível físico, sino a nível espiritual. Muitas vezes podemos reconhecer que uma pessoa é serva do Senhor, sem nem conhecê-la muito bem, se nunca haver hablado com ela. Passou isso comigo já em universidade, todo. Sempre cruzando-me com um companheiro entre classes e claro, nunca havia parado para falar com ele. E resulta que era cristiano, mas eu desconfiava já me parecia porque por la forma de ser. É porque o Espírito Santo que habita em mim também habitava nele. Então há uma comunicação espiritual sem nem falar. O Espírito que está em ti comunica com o Espírito que está nele, e de alguma forma sabes que aquela pessoa é do Senhor sem nem sequer falar. Há muitos testemunhos como esse. ¿Por quê? Porque o vínculo que temos com o Espírito Santo é mais forte que nossas diferenças de idiomas, de culturas, de posições políticas, de preferências futebolísticas e toda e qualquer outra coisa. O Espírito que nos une é mais forte que todo isso. Se os diferentes idiomas e a confusão em Babel generaram separação e dispersão, o Espírito Santo derramado no Pentecostés e presente em nossas vidas hoje genera unidade e união. O Espírito Santo hace que nos juntemos donde sea. Em Jerusalém, hoje, em Madrid, estão reunidos hoje os servos do Senhor.
adorándole en Valencia, en Carlé, en Caracas, en Río de Janeiro, en La Habana, en San Petersburgo, donde sea, la gente está reunida alabando al Señor. ¿Y por qué eso? Porque tienen el mismo espíritu. Si así no fuera, no sería. Por fin, no nos olvidemos que a través de la obra de Cristo en la cruz, nos juntaremos todos un día, no en Carlé, Valencia y La Habana, nos juntaremos todos un día en la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, la verdadera ciudad santa, nuestra morada eterna. Allí no habrá división ninguna, separación ninguna, divorcio ninguno. No habrá en la Nueva Jerusalén, en la Santa Morada, no habrá motivaciones equivocadas, no habrá problemas de comunicación, nada de eso. Allí estaremos todos juntos por la eternidad. Esperamos ese día. Anhelamos esse dia. Queremos vivir esse dia. Que assim seja e que por lo tanto o Senhor nos bendiga a nós outros. Amém. Padre, quero agradecer-te essa manhã por tu palavra, Senhor, e quero pedir-te, Senhor, que nessa manhã podemos sondear nossos corações, a começar por mim. E a lo mejor não estar vivendo em minha vida, em minha realidade na Babel. Ajuda-me, Senhor, a sondear minhas motivações, lo por que hago lo que hago, Senhor, e que pueda hacerlo todo por amor a Ti, Senhor. E também, Senhor, ajuda-me a sondear minhas comunicações. Ajuda-me a melhorar em minha forma de comunicar-me com as pessoas, Senhor, para que não sejam erguidos muros, Senhor, pero sim para que haya puentes. Cada irmã aqui que pueda sondear também, Senhor, suas motivações, sua comunicação. Bendice a cada hogar, a cada matrimônio, Senhor. Que os canais de comunicação entre esposos e esposas, entre padres e hijos, não seja, Senhor, perjudicado por trampas do inimigo, Senhor, pero que a comunicação seja sempre clara, Senhor, e com amor, Padre. Sabemos que é um desafio, Padre. Mas nessa manhã nós outros declaramos que não queremos que nossos hogares, que nossos matrimônios, que nossas igrejas sejam Babel, lugares de confusão. Pero queremos que nossos hogares e nossos matrimônios, nossas famílias, nossas igrejas sejam, Senhor, lugares de bendição. Lugares de bendição onde tu nome seja glorificado, Padre, e onde tu Santo Espírito pueda mover-se com liberdade. Perdoa nossos pecados, entregamos nossas vidas a Ti uma vez mais, Padre. Queremos fazer o que é correto, ajuda-nos a fazer o que é correto, Padre. Lo que te pido e te lo agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa canção uma vez mais. Hemos falado aqui sobre o Santo Espírito, Espírito Santo de Deus como o antídoto e antítese de Babel. E nessa manhã, cantamos uma vez mais, declaramos uma vez mais o desejo de que esse Espírito Santo de Deus mueva-se em nossas vidas. Está aquí para
más que aquele que quer entender melhor como suscrever-se ao grupo da igreja em YouTube, no canal, pode acercar-se aqui, Ladislau les ajudará. Vamos orar? Que a graça, que o amor de Deus, o Eterno Padre, que a graça do Senhor Jesucristo Salvador, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus aqui reunido em Carlé, assim como todo o povo de Deus esparcido sobre a faz da terra, hoje e por todos sempre. Amém. Bendiciones, queridos.